Nesses tempos de pandemia, nossa vida acontece mais dentro de casa. Saímos para a rua só em casos de extrema necessidade, para trabalhar, ir ao mercado e, para quem pode, ir para o culto na igreja. E assim, já faz mais de um ano que não estamos usando aquela roupa bonita para ir a uma festa de aniversário, casamento ou outro evento social. E claro, quando estamos em casa, não nos preocupamos muito com a nossa aparência física. Em casa ficamos à vontade com aquela roupa que nunca iríamos usar se fôssemos sair para um lugar social. Isso porque no meio dos outros nos preocupamos com a nossa aparência externa. Mas e a nossa aparência interna, aparência espiritual? Existe uma preocupação nesse sentido? É claro, não adianta nada viver só de aparência. Isso até tem nome: hipocrisia, falsidade, quando por fora somos uma coisa e por dentro outra. Em todo caso, assim como é importante cuidarmos do aspecto físico para causar boa impressão, é muito mais importante cuidarmos do aspecto espiritual. E o motivo é o mesmo: causar boa impressão. No caso de nós cristãos, através da nossa boa aparência espiritual, damos um bom testemunho que somos filhos de Deus. Este é o nosso assunto na pregação da semana, a nossa aparência espiritual. E com o seguinte tema: nós somos parecidos com Jesus. O texto bíblico está baseado na epístola deste terceiro domingo de Páscoa. Quando Cristo aparecer, ficaremos parecidos com Ele, pois o veremos como Ele realmente é. 1 João, capítulo 3, versículo 2. Damos início a este momento do culto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai, por teu Filho Salvador, dá-nos a consolação do teu amor. Pai, santifica o nosso ser e conduze-nos conforme o teu querer. Vivamos com Ele em união, permanecendo firmes e fiéis de coração. Louvado seja nosso Pai de amor. Pai, o teu Filho nos uniu no Calvário, sobre a cruz nos redimiu. Pai, somos gratos pelo amor, pela graça do perdão consolador. Vivamos com Ele em união, permanecendo firmes e fiéis de coração. Louvado seja nosso Pai de amor. Humildemente vamos chegar perante o nosso Deus e confessar os nossos pecados. Ó gracioso e bondoso Deus, chegamos à Tua presença em humildade para confessar todos os nossos pecados com os quais ofendemos a Tua santa vontade. Pecados que estão em nossos pensamentos, palavras, ações e omissões. Pecados que vão contra Ti e o nosso semelhante. Buscamos unicamente o perdão que encontramos em Jesus, que morreu por nós na cruz, mas ressuscitou para nos dar perdão, vida e salvação. Amém. Estimado irmão, estimada irmã, na certeza do grande amor de Deus por nós, em Jesus que entregou sua vida, mas ressuscitou, podemos ter a certeza do perdão dos nossos pecados e na promessa de que quem crer e for batizado será salvo. Amém.
Ó Deus, defensor dos meus direitos, responde-me quando eu te chamar. Eu estava em dificuldade, mas tu me ajudaste. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Homens poderosos, até quando vocês vão me insultar? Até quando amarão o que não tem valor e andarão atrás de falsidades? Lembrem que o Senhor Deus trata com cuidado especial aqueles que são fiéis a Ele. O Senhor me ouve quando eu o chamo. Tremam de medo e parem de pecar. Sozinhos e quietos nos seus quartos, examinem a sua própria consciência. Ofereçam sacrifícios como o Senhor exige e ponham a sua confiança nele. Há muitas pessoas que oram assim: dá-nos mais bênçãos, ó Senhor Deus, e olha para nós com bondade. Mas a felicidade que pões no meu coração é muito maior do que a daqueles que têm comida com fartura. Quando me deito, durmo em paz, pois só tu, ó Senhor, me fazes viver em segurança. Leitura de Atos, capítulo 3, versículos do 11 até o 21. Está escrito: O homem que havia sido curado acompanhou Pedro e João. Todas as pessoas estavam admiradas e correram para a parte do pátio do templo chamada Alpendre de Salomão, onde eles estavam. Quando Pedro viu isso, disse ao povo: Israelitas, por que vocês estão admirados? Por que estão olhando firmemente para nós como se tivéssemos feito este homem andar por causa do nosso próprio poder ou por causa da nossa dedicação a Deus? O Deus dos nossos antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, foi quem deu glória ao seu servo Jesus. Mas vocês o entregaram às autoridades e o rejeitaram diante de Pilatos. E quando ele resolveu soltá-lo, vocês não quiseram. Jesus era bom e dedicado a Deus, mas vocês o rejeitaram. Em vez de pedirem a liberdade para ele, pediram que Pilatos soltasse um criminoso. Assim vocês mataram o autor da vida. Mas Deus o ressuscitou, e nós somos testemunhas disso. Foi o poder do nome de Jesus que deu forças a este homem. O que vocês estão vendo e sabendo foi feito pela fé no seu nome, pois foi a fé em Jesus que curou este homem em frente de todos vocês. Agora, meus irmãos, eu sei que o que vocês e os seus líderes fizeram com Jesus foi sem saber o que estavam fazendo, mas Deus cumpriu assim o que havia anunciado há muito tempo pelos profetas, isto é, que o Messias que ele escolheu tinha de sofrer. Portanto, arrependam-se e voltem para Deus, a fim de que ele perdoe os pecados de vocês, e também para que tempos de nova força espiritual venham do Senhor, e ele mande Jesus, que ele já tinha escolhido para ser o Messias de vocês. Jesus precisa ficar no céu até chegar o tempo em que todas as coisas serão renovadas, como Deus anunciou há muito tempo pelos seus fiéis mensageiros, os profetas. Até aqui a leitura. A leitura da epístola para o dia de hoje está registrada na primeira carta de João, do capítulo 3, dos versículos 1 ao 7. Vejam como é grande o amor do Pai por nós. O seu amor é tão grande que somos chamados de filhos de Deus, e somos de fato seus filhos. É por isso que o mundo não nos conhece, pois não conheceu a Deus. Meus amigos, agora nós somos filhos de Deus, mas ainda não sabemos o que vamos ser. Porém sabemos isto: quando Cristo aparecer, ficaremos parecidos com Ele, pois o veremos como Ele realmente é. E todo aquele que tem essa esperança em Cristo, purifica-se a si mesmo.
assim como Cristo é puro. Quem peca é culpado de quebrar a lei de Deus, porque o pecado é a quebra da lei. Vocês já sabem que Cristo veio para tirar os pecados e que ele não tem nenhum pecado. Assim, quem vive unido com Cristo não continua pecando. Porém, quem continua pecando nunca o viu e nunca o conheceu. Meus filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que faz o que é correto, assim como Cristo é correto. Até aqui a leitura. A leitura do Santo Evangelho para o terceiro domingo de Páscoa está registrado por Lucas, capítulo 24, versículos 36 até 49. Enquanto estavam contando isso, Jesus apareceu de repente no meio deles e disse: "Que a paz esteja com vocês." Eles ficaram assustados e com muito medo e pensaram que estavam vendo um fantasma. Mas ele disse: "Por que vocês estão tão assustados? Por que há tantas dúvidas na cabeça de vocês? Olhem para as minhas mãos e para os meus pés e vejam que sou eu mesmo. Toquem em mim e vocês vão crer, pois um fantasma não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho." Jesus disse isso e mostrou as suas mãos e os seus pés. Eles ainda não acreditavam, pois estavam muito alegres e admirados. Então ele perguntou: "Vocês têm aqui alguma coisa para comer?" Eles lhe deram um pedaço de peixe assado, que ele pegou e comeu diante deles. Depois disse: "Enquanto ainda estava com vocês, eu disse que tinha de acontecer tudo o que estava escrito a meu respeito na lei de Moisés, nos livros dos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a mente deles para que entendessem as Escrituras e disse: "O que está escrito é que o Messias tinha de sofrer e no terceiro dia ressuscitar, e que em nome dele a mensagem sobre o arrependimento e o perdão dos pecados seria anunciada a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas, e eu lhes mandarei o que o meu Pai prometeu. Mas esperem aqui em Jerusalém, até que o poder de cima venha sobre vocês." Até aqui a leitura do Santo Evangelho. São tantos rostos em meio à multidão, são tantas vidas sem rumo ao meu redor. Quantos sorrisos não vejo mais, falta de amor e falta de paz. Que posso fazer? Vem me dizer. Sei que é preciso falar de teu amor, levar a todos a graça do perdão. Ainda é tempo de começar. Hoje é o momento de anunciar que tu és Senhor, um Deus de amor. Jesus, vem fazer de mim um espelho de tua luz. Vem me dar palavras para poder testemunhar, pois só tu, Senhor, transforma todo ser. Vem fazer de mim um espelho teu. Vem fazer de
perdido a luz, vem me dar palavras pra poder testemunhar, pois só tu, Senhor, transforma todo ser, vem fazer de mim um espelho teu, um espelho teu, um espelho teu. Chama a atenção o que escreve João na epístola do culto de hoje, quando queremos refletir sobre a nossa aparência espiritual. Ele diz: vejam como é grande o amor do Pai por nós. O seu amor é tão grande que somos chamados de filhos de Deus e somos de fato seus filhos. É por isso que o mundo não nos conhece, pois não conhece a Deus. É por isso que o mundo não nos conhece, pois não conhece a Deus. João está dizendo que o mundo não nos conhece porque não conhece a Deus. Mundo aqui são as pessoas descrentes, aquele meu amigo, vizinho, colega de trabalho ou até parente que não tem a fé cristã, que não acredita no Senhor Jesus como o seu Salvador. Essas pessoas não sabem quem nós somos. Ou seja, o que João está dizendo é que nós temos uma aparência espiritual diferente das pessoas descrentes, uma aparência estranha para eles. E tem explicação? Deus é estranho para eles. Consequentemente, nós, os filhos de Deus, também somos estranhos para eles. Mas João diz mais. Ele diz que nem nós sabemos perfeitamente quem somos. Nós também temos dificuldades para entender a nossa aparência. Ele diz isso no versículo 2, aqui de 1 João 3. Meus amigos, agora nós somos filhos de Deus, mas ainda não sabemos o que vamos ser. O que acontece com nós é parecido com o caso de uma mulher inglesa de 32 anos que teve um tipo de amnésia muito rara, amnésia global transitória. Isso aconteceu em 2015. Esta mulher esqueceu os últimos 17 anos de sua vida. Ela acordou num certo dia e pensava que tinha 15 anos de idade. Não reconhecia as rugas no espelho, nem o filho de 11 anos. Não sabia o que era internet e um telefone celular. Diz ela: quando acordei, olhei no espelho e tive o maior susto quando vi uma mulher com rugas me encarando. Quem somos nós? Sabemos de fato que somos filhos de Deus? Às vezes esquecemos isto e achamos que somos filhos do mundo. E em parte isso é verdade, porque temos duas aparências, a de Deus e a do mundo, a fé e o pecado, o novo homem e o velho homem. Por isso, as amnésias constantes em nossa vida, os esquecimentos que precisam ser tratados. No caso desta mulher inglesa, o tratamento foi que ela deveria relembrar histórias da sua vida que aconteceram nestes 17 anos que ela esqueceu, para que assim ela pudesse recordar pouco a pouco este passado e saber quem de fato ela é, ou seja, uma mulher de 32 anos. É isso que nós fazemos quando ouvimos a palavra de Deus, quando lemos a Bíblia, quando ouvimos uma pregação da semana, quando vamos ao culto presencial. Nós relembramos a nossa história. A história de que não temos apenas a idade desta vida terrena, mas temos muito mais, a idade da eternidade. Esse tipo de amnésia aconteceu também com os discípulos, conforme ouvimos no Evangelho. Depois da ressurreição, Jesus apareceu a eles por diversas vezes,
Mas eles tinham dificuldades para reconhecer o seu mestre com quem tinham convivido por 3 anos. Diz o texto bíblico que, quando viam Jesus, ficavam assustados e pensavam que estavam vendo um fantasma. O que Jesus fez para livrá-los desta amnésia espiritual? Depois de acalmá-los, sentar com eles e até fazer uma refeição com eles, Jesus lembrou fatos da Bíblia. Lembrou que tudo o que tinha acontecido, inclusive a sua morte, tudo estava na lei de Moisés, nos livros dos profetas e nos salmos, ou seja, estava na Bíblia. Depois de Jesus fazer este tratamento, o Evangelho narra: então Jesus abriu a mente deles para que eles entendessem as Escrituras Sagradas. Não existe outro caminho para a nossa amnésia, este mal que sofremos espiritualmente e que nos faz esquecer quem somos. Se deixamos de lado a palavra de Deus, se deixamos de lado a igreja, nós vamos esquecer a nossa aparência de filhos de Deus e vamos, logicamente, ficar semelhantes aos filhos do mundo. João, na epístola, diz que, quando Cristo aparecer, ficaremos parecidos com Ele, pois o veremos como Ele realmente é. Na vida eterna, seremos totalmente parecidos com Cristo, isto é, perfeitos, santos, sem pecado. E até com o corpo parecido com o corpo de Cristo, glorioso, perfeito, sem as consequências do pecado. Mas é preciso sempre lembrar e relembrar que esta semelhança com Cristo já existe em nós. Podemos comparar esta aparência de Cristo em nós com uma criança que está na barriga da mãe. Desde o momento que a criança é concebida, quando há a fecundação, começa o processo da semelhança desta criança com o pai e a mãe. No dia do nascimento, do dar à luz, a criança mostrará a todos a sua semelhança com os pais. Mas é depois, na medida que ela cresce, que a criança mostra a sua semelhança com os pais. É assim com a nossa concepção espiritual. Desde o momento quando fomos concebidos pela água e pela palavra no batismo, começou em nós este processo de ser parecido com Cristo. Por isso as palavras, quando Cristo aparecer, ficaremos parecidos com Ele. Isto é, nesse dia, na volta de Cristo, finalmente o mundo vai saber que nós somos de fato filhos de Deus. Mas enquanto isso não acontecer, o mundo que não conhece a Deus também não nos conhece. E mais, o mundo e também o pecado que está em nós fazem de tudo para nos enganar e nos confundir em nossa identidade de filhos de Deus. É isso que João diz no versículo 7 e 8: meus filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que faz o que é correto, assim como Cristo é correto. Ou seja, assim como Cristo é correto, os filhos de Deus também são corretos. Esta semelhança de Cristo em nós, de sermos perfeitos. Mas como assim sermos perfeitos, corretos? Sim, exatamente isto, através de Cristo, aquela imagem perdida lá no Jardim do Éden é restaurada em nós pela fé. Estimado irmão, estimada irmã, mesmo quando erramos, quando não somos corretos e pecamos, podemos olhar para a cruz e o túmulo vazio e crer que temos um Salvador que está sempre pronto para nos perdoar e renovar nossa vida. E assim podemos cada vez mais ficar parecidos com Jesus e vivermos como filhos de Deus. Amém. Glória
Rei. Homens e anjos todos deem, Cristo obedeceu a lei, tudo fez por nosso bem. Triunfante ressurgiu, vencedor ao céu subiu. Lá dos céus reinando está, sobre todos o Senhor. Aos contritos Ele dá salvação por seu amor. Vinde agora e recebei redenção aos pés do Rei. Enches nossos corações com o teu real poder, de pecado e tentações, vem Jesus nos defender. Pois nós somos tua grei, glória, glória a ti, ó Rei. Oremos. Ó Deus glorioso, te louvamos e engrandecemos teu santo nome, porque com a ressurreição do Salvador Jesus temos a vitória sobre a morte, o perdão dos pecados e a esperança da vida eterna. Te agradecemos porque a notícia da Páscoa está presente de forma viva e poderosa em nossa vida. Uma notícia que vem a nós quando ouvimos a tua palavra. Ó gracioso e bondoso Deus, abençoa o trabalho da igreja, dá firmeza a todos nós cristãos que somos testemunhas de Jesus. Enche-nos de alegria e de esperança no meio de tanto sofrimento e tanta amargura. Enche-nos da esperança do Cristo ressuscitado para ajudar tantas pessoas aflitas e sem esperança. E quando estivermos abatidos, dá-nos coragem e coloca sempre ao nosso lado pessoas cristãs e sábias para nos apoiar. Dá-nos força, paciência e confiança nas tuas promessas quando enfrentamos o sofrimento e a dor, sabendo que neste mundo passamos por dificuldades, mas pela nova vida que temos em Cristo, podemos enfrentar tudo no poder que tu nos dás. Por isso insistimos, ó Deus, nunca nos deixes cair na tentação e nunca permitas que nos afastemos de ti. Dá-nos o teu Santo Espírito para trilharmos no caminho, na verdade e na vida. Abençoa nossas famílias, os jovens, as crianças, os idosos, os casais. Esteja ao lado dos enfermos e enlutados. Socorre os desempregados e que passam por necessidades materiais. Dá perseverança aos perseguidos por causa da fé cristã. E lembra com misericórdia nosso país, nossos governantes, nosso povo. Ó Deus bondoso, na certeza de que és tu que governa este mundo e que também governa a nossa vida, colocamos tudo nas tuas mãos, sempre na certeza de que tu estás ao nosso lado em todos os momentos. Dá-nos tudo o que precisamos para o corpo e para a alma e livra-nos do mal. Em teu nome pedimos isto ao Senhor, ressuscitado, nosso amado Salvador. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam a bênção do Senhor.
O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.